Quais as diferenças então do no e do not? A gente sabe que os dois são diferentes, certo? Vamos ver uma a grosso modo, como a gente sempre diz aqui. Eu posso dizer que o no, está aqui no vermelho, mostra a ausência de algo, tá? Então alguma coisa que não está lá, que não existe. Enquanto o not, ele vem para negar algum tipo de ação e ele aparece sempre junto com algum auxiliar, ok? Colocando alguns exemplos aqui, vocês vão ver que as frases que estão em roxo aqui, né, elas têm em destaque as diferenças, mas elas trazem a mesma ideia, só que expressas de maneiras diferentes, ok? Por exemplo, I have no time, eu não tenho tempo. I have no friends, eu não tenho amigos. Triste essa frase, né? I have no money, eu não tenho dinheiro, mais triste ainda. Tá? Do lado, eu tenho a mesma tradução para essas frases. Então, I don't have time, eu não tenho tempo. I don't have friends, eu não tenho amigos. I don't have money, eu não tenho dinheiro. Qual que é a diferença, então, aqui de um caso, da primeira coluna para outra? Uma eu estou focando no objeto que eu não tenho. Tá? Então, na falta de tempo, na falta de amigos, na falta de dinheiro. No outro, eu estou querendo dar um foco na ação. Pô, eu não tenho tempo. Não é? Eu posso mudar essa ação. Eu posso falar, eu não preciso de tempo, eu não quero tempo. Eu não gostaria de tempo. Tá? Mas não, eu estou focando na ação aqui. Tá? Então essa é a diferença de no para not. Uma coisa muito comum que a gente vê quando algum aluno ou quando alguma pessoa que quer falar inglês, quando ela se perde na frase e ela quer negar alguma coisa, ela quando ela se perde, não sabe qual tempo verbal usar, ela não usa o auxiliar. Então, às vezes você escuta coisas do tipo, I no drink, tipo, eu não bebo, enquanto o certo seria I don't drink, tá? Não pode, justamente por isso. O no mostra a ausência de objetos, de algo, de situações, enquanto o not, ele vem para negar a ação, ok? É legal só para saber aqui, mais por curiosidade também, para entender por que aparece ou por que não aparece certas coisas, tá? Outro caso interessante é quando você pode oferecer alguma coisa. Um exemplo aqui, você quer um pouco de pipoca? Não que eu esteja comendo pipoca agora, adoraria, né? Mas não estou comendo. Mas você quer um pouco de pipoca? Como que eu posso oferecer isso aqui? Então em roxo, ó, do you want some popcorn? Tá? Esse um pouco, que apareceu sublinhado aqui, ele tem a tradução de some, ok? Então sempre quando você pode oferecer um pouco de alguma coisa, um pouco de pipoca, um pouco de água, um pouco de queijo, um pouco de tempo, não sei, a tradução desse um pouco entra como some, ok? E você pode até pensar, parar para filosofar na ideia de que, mesmo sendo uma pergunta, eu não vou usar o N nela, porque ele não está no sentido de nenhum. Se eu fosse traduzir com o N, você quer nenhuma pipoca? Fica meio estranho, né? Então vamos nos ater a isso aqui mesmo. Então a tradução de um pouco é some, ok? Aí vamos colocar outro exemplo. Você precisa de alguma ajuda? Então você está lá meio que perdido, o pessoal te acha, pergunta se você precisa de ajuda, né? Duas traduções possíveis para ela, que estão aqui em roxo: Do you need some help? Você precisa de alguma ajuda. Ou Do you need any help? Você precisa de alguma ajuda, tá? Como você está oferecendo ajuda, uma ideia que passa a ideia que você tem alguma coisa a oferecer, você pode usar o some nesse caso também, tá? Mas a regra lá de cima do quadrinho se mantém. Coloca o N porque é uma interrogativa, uma pergunta, ok? Então, outra coisa interessante, colocando aqui o some, o when, you know em vermelho, é possível você, a partir dessa regra de some, and, you know, que a gente deu uma revisada, uma pincelada aqui, você entender como outras expressões em inglês funcionam, ok? Por exemplo, somebody, something, someone. Alguém, alguma coisa e outra maneira de dizer alguém, tá? Quando as palavras começam com some, a mesma regra do some e os mesmos casos se aplicam a elas, ok? A coluna do meio, anybody, anything, anyone. Ninguém, nenhuma coisa e ninguém de novo, ou nenhuma pessoa. Pode dar essa tradução também. Quando elas começam com o N, a mesma regra do N e os mesmos casos se aplicam a elas três. Tá? Existem outras também, aqui é só para dar um exemplo. Tá? E a mesma coisa vale para o no. Nobody, nothing, no one. Ninguém, nada e ninguém mais uma vez. Quando todas elas começam com no, as mesmas regras do no se aplicam a elas. Okay? Isso é interessante para saber como eu monto ou como eu não monto certas estruturas aí. Vamos ver uns exemplos então antes de encerrar? I want to buy some books. Eu quero comprar alguns livros. I don't want to buy any books. Eu não quero comprar nenhum livro. I want to buy no books. Eu não quero comprar nenhum livro ou não quero livros, ok? Então tem a mesma tradução, o mesmo sentido da segunda frase. E a última, do you want to buy any books? Você quer comprar algum livro, ok?
Pessoal, isso aqui é mais ou menos uma pincelada aí para mostrar os casos de some, and e no. Acho que agora fica um pouco mais claro quando você vê em algum lugar escrito como eles funcionam, ok? Um abraço então, tchau, tchau.